testemunho do nosso irmão. Realmente pode ser que você esteja pensando fazer o que ele fez, mas o testemunho que ele vai dar nesta noite, eu creio que vai mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, mudar o seu projeto para com Deus e a sua vida, em nome de Jesus. Máximo 9:20, 9:5. Bendito teu nome, Deus. O digno presidente da AD Madureira, Campo de Cosmópolis, pastor Alcides Balarim, demais obreiros, Igreja do Senhor, e a tantos quantos estão acompanhando pela internet, a paz do Senhor. Meus amados, muito feliz de poder nesta noite compartilhar em poucas palavras o testemunho da minha conversão e também posteriormente trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu já sou conhecido, creio que pela maioria da igreja, dos irmãos. Nasci num lar evangélico, tenho 35 anos. Então, há 35 anos eu tenho em casa um referencial de santidade, temor a Deus, que é a minha mãe. Quando eu nasci, tanto a minha mãe quanto o meu pai já pertenciam à Igreja do Senhor. E devido a algumas situações, o meu pai ele não permaneceu, a minha mãe permanece até hoje, inclusive ela está presente. Fique de pé, mamãe. Irmã Vera Lúcia está aí, obrigado. É testemunha do que eu vou estar compartilhando aqui. Nasci num lar evangélico, fui criado na doutrina do Senhor, na disciplina do Senhor. Toda semana tinha, além dos cultos que nós íamos à igreja, tínhamos em casa culto doméstico, liderado por meu pai, onde aprendíamos sobre as Sagradas Escrituras e também participávamos, né? O meu pai colocava um para cantar, outro para dar uma palavra, a gente ia fazer alguma coisa naquele culto doméstico. Eu cresci nesse ambiente saudável de fé cristã. Mas na minha adolescência, eu, por influência, né, de colegas, de escola, pessoas que tinham uma outra visão de mundo, eu acabei enveredando pelo caminho errado, pelo caminho da porta larga. E isso perdurou até os meus 17 anos. Até os meus, entrando eu na adolescência, e já praticamente saindo dela com os meus 17 anos, eu passei a dar muito trabalho para os meus pais, muita dor de cabeça. Minha mãe já não dormia mais, meu pai não tinha mais sossego, porque não tinha quem me controlasse, não tinha quem fizesse a minha cabeça para o bem. E cada vez mais a minha situação ela piorava. Cada vez mais eu ia descobrindo coisas piores, coisas mais erradas ainda, até que comecei a usar drogas, fumar maconha, cheirar cola, bebia muita cachaça, isso na adolescência. Fumava muito, cigarro, e tudo isso eu fazia escondido, né? Eu dava um jeito de viajar, dava um jeito de sair de casa, arranjava umas aventuras aí. Eu participava de um clube recreativo, onde eu era integrante de um esporte chamado handebol, e a gente de vez em quando viajava. Eu aproveitava essas viagens para aprontar, para fazer coisas erradas. E minha mãe sempre orando, sempre aconselhando, meu pai também, mas chegou um ponto que as lágrimas
dos meus pais, quantas vezes meu pai chorou na minha presença, quantas vezes a minha mãe chorou na minha presença, implorando: meu filho, sai dessa vida, tu pode morrer a qualquer momento, tu está se envolvendo com pessoas erradas, com coisas erradas. E eu não me sensibilizava. Vários pastores preocupados comigo chegavam, pastores que me viram crescer na igreja, me aconselharam, e nada. E eu cada vez mais rebelde, ficava chateado quando alguém chegava para falar sobre igreja, sobre Jesus, sendo que eu tinha crescido naquele ambiente. E a coisa ficou de um jeito que o meu pai e minha mãe já chegavam a dizer para mim: meu filho, você já está aí com 17 anos, consegue um emprego, vai viver tua vida, a gente não tem mais condição, não tem mais estrutura de ter você aqui com a gente. E aquilo também não me sensibilizava. Mas, depois de um certo tempo, eu passei a ter com uma certa frequência uma angústia na alma muito forte, muito profunda, a ponto de eu pensar que eu ia morrer com aquela dor dentro de mim. E eu só ia para as festas, curtia a vida do pecado, mas quando chegava em casa, minha mãe estava ali 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, para me recepcionar. E devido a isso, ela passou um bom tempo com insônia, adquiriu um problema de insônia, devido às minhas noitadas. Ela não dormia, não ia para a cama enquanto eu não chegasse. E começou de eu ter uma angústia muito profunda, muito forte, muito aguda dentro de mim. E ninguém soube disso. Ninguém ficou sabendo disso. E depois de um certo tempo, eu não aguentando mais, os irmãos veem, o meu temor era tão grande, devido a eu ter consciência dos meus atos, que eu não passava nem na frente da igreja. Não tinha quem me fizesse passar na frente da igreja, porque eu tinha um medo terrível de cair endemoniado. Eu sabia que eu não estava uma pessoa normal, não estava um filho normal. Eu tinha um medo terrível de passar na rua da igreja, então eu evitava de todos os modos passar pela rua da igreja, não passava de jeito nenhum. E a angústia, ela se intensificou, e eu não aguentando mais, eu comecei a orar, e ninguém sabia disso. Minha mãe soube depois que eu me converti. E a minha oração era simples: Senhor, me dê força para eu voltar para os teus caminhos e nunca mais sair deles. Só era isso que eu orava. Eu não tinha força, não tinha apelo para ir para a igreja que me convencesse. Ninguém conseguia me convencer. E eu voltava para a vida de pecado, para aquela vida de breguessa de pecado, né? Breguessa de pecado. E sempre que chegava em casa, um aperto terrível, parece que o meu peito ia partir no meio. E eu: Senhor, me dá força, eu não tenho força, me ajuda. Comecei a lembrar dos cultos domésticos, de como o papai me educou, como a minha mãe educou. Comecei a lembrar da igreja, das festas, né, daquele ambiente de culto. Essas coisas começaram a vir à minha memória. E na derradeira noite, na última noite de pecado, isso há 18 anos atrás, amados. Isso foi em 98, março de 98, portanto, 18 anos atrás, tá? Eu estava numa festa, já bastante embriagado, já tinha bebido bastante já, e eu tive uma experiência que foi única. Foi a primeira e única vez que eu tive uma visão de Deus. Primeira e única vez que Deus me revelou alguma coisa. De lá para cá, me converti e não tive mais. Mas naquela noite Deus me mostrou. Deus mostrou o meu futuro. Deus mostrou isso que eu estou fazendo hoje aqui. Preste bem atenção nisso. Minha mãe orando, pagando preço, outros mais obreiros pagando preço, orando. Vale a pena, amados, interceder por quem está escravizado pelo pecado. Deus ainda liberta. Eu lá na festa embriagado, de repente me aparece
um telão muito grande, tipo aquele que tem lá no Brás, né, que tem atrás ali do púlpito, uma coisa monstruosa, de grande. Lá na minha região aquilo não existia. 98, lá no norte não existia isso, não haviam grandes shows, né, lá na minha cidade, uma cidade bem pequena. E naquele telão eu aparecia lúcido, com camisa de punho, gravata, uma Bíblia bem grande, de cor de vinho, pregando e cantando. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, via a moçada lá, a festa rolando, mas quando eu olhava naquela direção, lá estava o telão, a visão. Eu, imaginando, não entendia o que era aquilo, pensei que fosse um efeito da bebida, corri para o banheiro, passei uma água no rosto, digo, vou parar de beber, que senão daqui a pouco eu vou começar a ver loucuras aqui. Parei de beber, fui embora para casa, e eu era um fumante inveterado, né? Eu tinha que sair, todo dia eu tinha que sair para fumar escondido. O domingo, isso foi no sábado à noite, no domingo era o dia que eu me estragava, né? Eu saía cedo de casa, voltava só de tardezinha, à noite ainda ia para a festa, regado a cigarro, cerveja e esporte. E nesse domingo, melhor, nessa noite, né, que eu tive essa visão, voltei para casa e mais uma vez aquela dor muito forte dentro de mim, muito forte. E salientando, ninguém sabia disso. Aí eu cheguei no quarto, sentei na cabeceira da cama, chorei e eu disse, Senhor, foi a última vez que eu fiz esta oração, Senhor, me dê força para eu voltar para os teus caminhos e nunca mais sair deles. Irmãos, eu não sei explicar, veio uma energia, uma coisa tão forte dentro de mim, que parece que eu nunca tinha sido escravizado pelo pecado. Parece que eu nunca tinha bebido, parece que eu nunca tinha fumado, parece que eu nunca tinha sido um filho rebelde. Veio uma força dentro de mim que mudou minha mente naquele momento, mudou minha cabeça, mudou meu coração naquele momento, exatamente naquele momento. E eu disse, Senhor, amanhã eu volto para Jesus. E eu pedi um sinal de Deus, meu Deus, é o Senhor que está fazendo essa obra, então faz passar esse efeito aí de bebida, esse fedor de cigarro. Eu sei, mas quando eu fui para o banheiro, quando eu voltei, eu estava lúcido, bem lúcido, não tinha cheiro mais de cigarro, de bebida, não estava mais com a mente tonta, dormi muito bem. No dia seguinte, eu não saí mais, que era o domingo, o dia que eu me estragava no pecado, não saí mais, fiquei em casa o dia todo, e chegando a hora de ir para o culto, minha mãe se arrumando, as minhas irmãs, eu de olho. E eu sem jeito, né, de dizer que eu estava indo para a igreja, que eu queria ir para a igreja, fiquei com vergonha. E elas se arrumaram e foram embora para a igreja. Quando elas saíram, eu corri para o quarto, me arrumei, peguei uma Bíblia e fui para a igreja. Era um culto de jovens, domingo à noite, e um culto muito avivado, muito dinâmico, pregador cheio de unção, de autoridade. E ele, na hora do apelo, eu me lembro até o tema da mensagem, o tema da mensagem era Romanos 1, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era esse tema que o pregador estava abordando. E na hora do apelo, ele convida, né, põe a igreja em pé e convida as pessoas que chegaram ali e quisessem aceitar Jesus como seu Salvador a irem à frente. E eu simplesmente pensei, amados, só pensei, não abri a boca, eu pensei, bem, eu não vim aqui para aceitar Jesus, eu vim aqui para me reconciliar. Irmãos, foi imediatamente eu ter pensado isso, ele já diz, e você que veio se reconciliar? E você que veio se reconciliar, vem à frente, estamos esperando você. E ele insistiu nisso, aí ele esqueceu quem queria aceitar, ficou em você que veio se reconciliar, e você que veio se reconciliar, e você que veio se reconciliar. E ninguém chegou comigo, né? Talvez por estar me vendo com Bíblia, talvez pensando que eu já tinha me arrependido, me convertido. Ninguém chegou no meu ombro, vamos lá na frente e tal. E nesse momento uma guerra muito grande, amados. Satanás, ele, não sei explicar isso para os irmãos, mas ele conseguiu me transportar para o ambiente da festa. A festa que eu iria, ela iniciaria às 9 horas. No domingo, lá na minha cidade, a festa ela se iniciava às 9 para terminar à meia-noite.
E naquele momento do apelo, eu me via dentro do ambiente da festa. Não via igreja, não via crente, não via pastor, pregador, não via nada. Só me via dentro da festa, o cheiro da cerveja aqui no meu nariz, aquele cheiro forte de cerveja, de cigarro, e as meninas e os colegas, e aquela coisa de farra ali do ambiente da festa, e uma luta muito grande. E eu não conseguia voltar para o ambiente do culto, parece que eu estava lá na festa, e sentia alguma coisa querendo me arrastar, me puxar de dentro da igreja. E Deus foi maior, Deus foi mais forte. Aleluia. E aí eu volto para o ambiente do culto, né? Eu me vejo novamente dentro da igreja, e o pregador insistindo: você que veio se reconciliar. E não parou de chamar quem tinha ido se reconciliar. Aí eu, com muita vergonha, eu digo: Senhor, me dá força, eu vou sozinho lá. Eu baixei a cabeça, e no meio do corredor da igreja, né, muita vergonha, a igreja começou a glorificar, porque o pessoal sabia da minha história, sabia do meu passado. Amados, quando eu dobro os meus joelhos diante do altar, eu não me lembro de ter chorado tanto quanto naquele dia. Eu gemia, eu soluçava, e eu implorava a Deus pelo perdão, só fazia dizer: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Ele ainda salva. Aí ele me fez, amados, me escolheu, me fez. Hoje, às vezes, eu prego em alguns lugares. Depois de 5 anos, Deus me deu a Adriane, minha primeira namorada, viu, jovens? Eu não fiquei com aquele negócio: olha, vou te encontrar lá depois do culto, bilhetinho para cá, bilhetinho. Depois de 5 anos de consagração, de oração, de temor a Deus, Deus me abençoa com minha esposa, a Adriane. Já estamos casados há 2004, amor, perdi a conta, 12 anos, 12. Bem, nós casamos em 2004, e me abençoou com ela, minha companheira, e juntos nós já temos aí engateado na obra de Deus, e Deus é fiel, amados. Deus cumpriu a palavra, aquilo que Ele me mostrou na visão, e nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu voltei para a vida de pecado. E hoje eu estou aqui dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Meus queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero agradecer ao pastor Balarim, que me surpreendeu com o convite para estar trazendo esse testemunho e uma breve reflexão da palavra de Deus. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Ziel, que tem dado todo o apoio, pastor Francisco e tantos obreiros, né, os dirigentes de congregações que têm me apoiado. Amados, Atos capítulo 20, eu vou apenas tentar extrair alguma coisa do versículo 8. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam. Amém. Queridos, o contexto deste versículo fala de Santa Ceia. Era o primeiro dia da semana. Os discípulos tinham se ajuntado para partir o pão, está no versículo 7. Paulo estava ali a falar-lhes sobre a palavra de Deus. E a ministração do apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus no versículo 7, ela estendeu-se até a meia-noite. Então foi um culto bem prolongado. Foi um culto que durou bastante. Tendo em vista que o apóstolo Paulo ele estava de partida, no dia seguinte ele já ia viajar. Então ele prolongou ali a ministração da palavra de Deus. Sabemos que este fato, ele deu-se à noite, porque
A Bíblia diz que Paulo estendeu seu discurso até a meia-noite. Mas, meditando nesta porção bíblica, me chamou a atenção a ênfase dada no versículo 8. Aparentemente sem necessidade. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E eu pensando e meditando e orando a Deus, Deus, o que tem a ver isso aqui? Era de noite, então não havia necessidade, é tipo, aqui nós já sabemos que tem luzes aqui e que há uma necessidade porque é de noite, mas aqui o escritor ele deu ênfase a isso, e eu entendo, amados, que nada nas escrituras sagradas é por acaso, nada nas escrituras sagradas foi escrito assim, de qualquer jeito, tem uma razão, tem um motivo. Havia muitas luzes no cenáculo, no ambiente onde os discípulos estavam reunidos. E eu quero aqui parafrasear, amados, tirar algumas coisas bem rapidinho dessa expressão, muitas luzes que haviam no cenáculo. Primeira coisa, amados, ambiente de culto, seja de dia, seja de noite, deve ser um ambiente iluminado pelo Senhor. Se num culto, seja ele de dia ou de noite, não houver a luz do Senhor naquele lugar, é mesmo que trevas, é aquela coisa pesada, é aquela coisa chata, é aquela coisa que o tempo não demora a passar, mas quando a luz do Senhor se faz presente, a glória dele é manifesta, nós estamos alegres, nós estamos felizes, chegamos às vezes tristes, saímos alegres, chegamos às vezes desanimados, saímos animados, chegamos às vezes abatidos, saímos renovados, porque há luz no ambiente. Ambiente escuro fala de melancolia, fala de desânimo, fala de baixo astral, fala de ausência de fé, fala de tantas coisas negativas, mas no ambiente em que há luzes, fala de alegria, fala de bênção, fala de fervor espiritual, fala de santidade, fala de glória do Senhor manifesta, fala de dons espirituais, fala de salvação, fala de libertação, fala de restauração, fala de avivamento, porque tem luz no ambiente. Santa Ceia, amados, e qualquer culto tem tudo a ver com a alegria da salvação, é a primeira luz que eu quero destacar aqui. Nunca devemos esquecer o tão grande feito que o Senhor fez em prol da nossa salvação, porque foi o maior feito, aquele que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. Uma outra luz que não pode faltar no nosso ambiente de culto a Deus é a gratidão pelo perdão dos pecados. Uma outra luz que não pode faltar no ambiente de celebração de culto a Deus é o quebrantamento pela justificação. Nós que éramos merecedores de condenação, de inferno, o Senhor nos tira dessa situação e nos coloca na condição de justos por causa do sangue vertido na cruz. Isso é luz. Uma outra luz que deve ter em nossos cultos, comunhão com Deus e com os irmãos. Falta-me tempo para falar sobre isso. Mas, amados, só para aqui deixar uma verdade, não existe comunhão com Deus sem comunhão com o irmão. Não existe esse negócio, estou bem com Deus e não estou bem com meu irmão, isso é falta de luz. Quem está na luz, quem anda na luz, diz a Bíblia, ele tem comunhão com Deus e tem comunhão com seu irmão. Coração puro é uma outra luz que não deve faltar nos nossos cultos. Que tipo de sentimentos nós temos vindo para a casa do Senhor? Pense quais tipos de sentimento tem vindo com você. Perseverança, Santa Ceia fala de perseverança. E eu louvo a Deus porque se você chegou até hoje aqui para ceiar, é porque você perseverou, é porque você não vacilou, é porque você está em pé na presença do Senhor. E uma outra luz, amados, que jamais pode faltar no nosso meio, é o fervor ou a vida espiritual. Que nunca falte o fervor, que nunca falte em nossos lábios o glória a Deus e o aleluia, que nunca falte em nossos lábios o falar em outras línguas, que nunca falte em nossos lábios júbilo